Seja muito, né? Mentalização da autoentrega. O caminho mais curto para meditar com êxito. Então, uma das coisas muito relevantes. A Elsa respondeu, boa noite, Elsa, que tá bom. Então tá bem. Então vamos lá. Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm de meditar ou de encontrar estados mais sofisticados, estados mais elaborados de consciência, é porque as pessoas trabalham com uma estrutura que é basicamente técnica. E eu tive essa crença por muito tempo, achando que fazer a técnica, ir lá, praticar, colocar numa rotina que funcionava. E depois eu descobri que, na verdade, não funciona. Então, entre outras coisas, se você pretende meditar, escalar em estados de consciência, é preciso fazer um trabalho mais interessante, um trabalho mais completo, um trabalho mais pleno. Bom, o que é a mentalização da autoentrega? Conexão com a sua fonte de sabedoria, mais à frente daremos o caminho. Qual que é a ideia? Quando eu busco desenvolver, expandir a consciência, fontes de sabedoria, boa noite, Débora, onde eu busco, qual que é a minha referência? E essa referência é muito interessante, porque, claro, nós somos diferentes. E cada um busca sabedoria em algum lugar. E esse lugar está vinculado àquelas coisas que a pessoa acredita. Quais são suas crenças? Quais são os seus valores? Né? Onde eu estou com a minha consciência? E essa fonte de consciência, de sabedoria, é a mesma para todo mundo, ok? Assim, é a mesma para você. Então, quando eu faço yoga, por exemplo, eu tenho uma referência, que é Shiva, que é essa fonte de sabedoria. Mas se eu sou cristão, por exemplo, a minha fonte de sabedoria fundamental, principal, pode ser Cristo, por exemplo. Se eu sou budista, a minha fonte de sabedoria, a minha fonte que eu busco referências, pode ser Buda, por exemplo. O Márcio, isso tem me ajudado muito, Bert. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. E essa fonte é individual. Não adianta eu querer emprestar a minha fonte, os meus valores para você. Os seus valores são seus, a sua fonte é sua. Então, a mentalização da autoentrega, o primeiro elemento fundamental é se conectar com essa fonte. E aí, tá bom, eu estou fazendo yoga, a minha fonte de sabedoria é a mesma. Claro que, aqui uma outra coisa importante, eu não preciso ter uma fonte de sabedoria só. Vamos usar um exemplo simples. Eu posso aprender culinária com uma pessoa, posso aprender filosofia com outra pessoa, posso aprender idiomas com uma terceira pessoa. Quer dizer, quando eu tenho ali fontes de sabedoria, né, e aqui vamos colocar sabedoria nesse sentido amplo, não precisa ser um lugar só, não precisa ser uma pessoa só, e as fontes não se excluem. Eu aprender uma língua, inglês, com um professor e aprender russo com outro professor não se exclui, porque às vezes um professor não sabe inglês e russo. Eu aprender filosofia com o professor não significa que eu não possa aprender com outro professor. Outra filosofia, ou às vezes a mesma filosofia. Você já deve ter tido essa experiência. Eu ter um professor de inglês não exclui ter um outro professor de inglês que às vezes sabe, também complementa os conhecimentos. Se eu tenho um professor de yoga, não exclui de eu ter outro professor de yoga. Eu ter uma referência, uma fonte de sabedoria, por exemplo, aprender com os mestres ancestrais de yoga, não exclui eu aprender com outras fontes, filosofia ou a sabedoria, que na verdade é sabedoria universal. Bom, então vamos lá. Conexão com sua fonte de sabedoria. Qual é a sua fonte de sabedoria? Qual é o local que busca conforto quando tudo dá errado?
Não há, né, aqui é uma brincadeira que eu faço. Para a gente ter, basicamente, quais são as nossas fontes mais relevantes de sabedoria, uma das referências é você procurar quando as coisas não estão dando certo, quando tudo está errado. Quando eu busco consolo, onde eu busco? Quais são as minhas referências? E essas fontes geralmente são as mais relevantes. Tem uma brincadeira que diz o seguinte: em avião que está em queda não existe ateu, sabe? É nos momentos mais difíceis que aí eu vou lá buscar. E essa fonte ou essas fontes são, essa resposta você que tem que dar. Onde estão suas fontes? Quais são? Né? Assimilar a sabedoria, replicar a sabedoria. Então, quando eu penso em mentalização da autoentrega, é baseado numa ideia que nós estamos em um mundo e que existe um universo muito, 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 muito grande. E, na verdade, o universo é extraordinariamente grande. Alguma coisa entre 200 bilhões de galáxias, cada galáxia entre 100 a 200 bilhões de estrelas, né? A Via Láctea, para você atravessar de lado a lado a Via Láctea, são 100 mil anos-luz. Então o universo é muito, muito, muito grande. Dentro desse universo muito grande, suponha que você está a serviço de algo maior. Então, quando eu tenho uma fonte de sabedoria, eu me conecto à fonte de sabedoria, recebo aquela sabedoria, utilizo aquela sabedoria e irradio essa sabedoria. Porque, claro, se é uma fonte de sabedoria que faz sentido para mim, seria muito bacana que eu replicasse. E a mentalização da autoentrega, basicamente, a grosso modo, curto e grosso, é isso. É entrar em conexão com a fonte, receber, assimilar e irradiar. Como nós faremos isso? Daqui a pouco nós vamos entrar nesses detalhes. Como surgiu? É interessante a gente fazer essa visão histórica. Eu praticava yoga, sempre fui um praticante muito, muito disciplinado, e de repente eu comecei a ter, depois de vários anos de prática, eu comecei a ter uma dor nas costas. Né? Eu vou contar muito rápido essa história, porque eu já contei várias vezes, então algumas pessoas sabem. E aí eu digo, putz, mas isso não faz sentido, como dor umas costas? Eu praticante de yoga. Aí fui no médico, o médico fez os exames, tudo, depois fez uma série de coisas, aí o médico disse para mim um dia, a sua dor, a medicina não explica a sua dor. Fui no outro médico, foi a mesma coisa, fui num terceiro médico, foi a mesma coisa, não resolvi, voltei para os textos, nos textos clássicos. E aí encontrei nos textos clássicos por que eu estava com dor. E aí um ensinamento muito bacana é de Shivananda. Para ativar Kundalini, precisa de desapego e conexão. Claro, eu estou falando aqui com as minhas palavras, Shivananda falou com as palavras dele. Ou seja, para você despertar as energias mais fortes, você precisa de um desapego, né? Caminhar nessa direção e autoentrega ou conexão com as suas fontes de sabedoria. E aí, lendo Sir John Woodroffe, Arthur Avalon, nos textos clássicos, é muito frequente essa ideia de que se você despertar uma forte energia sem estar preparado, você vai ter consequências aí que não são agradáveis. Como eu tive uma dor, 7 anos, doendo todos os dias. E ainda que no meu caso foi simples, porque quando você trabalha com energias fortes, sem ter essa estrutura interna de desapego, entre outras coisas, desapego e autoentrega, você tem aí bloqueio das nadis. As nadis não estão completamente limpas e a energia não circula. A chance de você ter problemas, ela é uma chance grande se você desperta energias muito fortes. E é o que eu estava fazendo. Eu tinha uma prática intensa, uma prática forte, uma prática vigorosa e, ao mesmo tempo, não tinha esse preparo. E aí,
Quando eu comecei a ler as coisas principalmente essa ideia de Shivananda, mas está lá no Sir John Woodruff, Arthur Avalon, e está em outros textos também, eu digo, putz, o que eu preciso é melhorar a energia interna, melhorar a limpeza das nadis, para que essa energia circule bem e as coisas começam a fluir. E aí, quando pensei, bom, a Shivananda, a quem conhece yoga sabe que Shivananda é um mestre, ele já morreu na década de 60, e ele é um mestre com uma visão bastante espiritualista, digamos assim, né? E aí ele, dentro dessas conexões, ele diz, bom, desapego, porque o apego, qualquer que seja ele, quanto mais apegados estamos, mais as contrariedades geram sentimentos, emoções agressivas, violentas, não próprias. Quando eu estou desapegado, o mundo externo, ele me afeta. Quanto mais desapegado eu estou, menos o mundo externo me afeta. E aí eu posso centrar a minha cabeça e centrar o meu coração. Agora, quando eu estou apegado, as contrariedades do mundo me afetam, e isso, né, o que mais suja as nadis é o emocional. E ele disse entrega. Shivananda trabalha muito com essa ideia. E aí eu comecei, tá bom, então eu tenho que limpar as nadis. Para limpar as nadis, só técnica não funciona. Não adianta fazer cria, não adianta uma alimentação, mesmo que seja uma alimentação extraordinária, uma alimentação boa, não é suficiente. Aí eu comecei a fazer esse processo de fazer a conexão, então, com as minhas fontes de sabedoria, olha que eu usei plural, as minhas fontes de sabedoria, e e usando um outro princípio que é do Tantra, um princípio que diz assim, o que está aqui está em todo lugar, o que não está aqui não está em lugar algum. Então eu pensei, a minha lógica, eu me conecto com a fonte de sabedoria, assimilo a sabedoria e me torno um ser que irradia. E aí me veio a compreensão por que os mestres de yoga são chamados mestres iluminados. Né? Quando um ser humano tem uma sabedoria muito grande, lá no Oriente eles chamam de um mestre iluminado. O que é um mestre iluminado? Um mestre que tem sabedoria e aí irradia luz, porque luz é muito, na filosofia, luz tem muito, é quase um sinônimo de sabedoria. Quando eu digo um ser de luz, o que eu quero dizer? Um ser de muita sabedoria. Né? Um mestre iluminado, um mestre de muita sabedoria. Então eu fiz esse raciocínio, caiu a ficha. Quer dizer, eu preciso me conectar com a fonte de sabedoria, entender essa sabedoria e não entender intelectualmente, porque intelectualmente eu já entendia. Né? Entender de coração, entender realmente, e aí então compreender, primeiro aqui dentro, e expandir. E basicamente a mentalização da autoentrega, boa noite, Lu, seja bem-vinda, a Lu Gomes, é fazer esse processo. E um dia eu conversava com uma aluna, né, e aí ela estava com umas grandes dificuldades. E aí eu falei, você precisa fazer a mentalização da autoentrega, contei essa história, e ela disse, mas eu já faço isso. Aí eu perguntei para ela, você faz com a cabeça ou faz com o coração? Aí ela levou um choque. O mesmo choque que eu tive quando Gustavo, isso, seja bem-vindo, obrigado. Né? Quando eu tive a percepção, né, que eu fazia as técnicas e achava que tinha bons resultados, e quando eu li os textos, putz, mas você precisa se conectar. Você precisa receber essa fonte. E eu achava que essa percepção era intelectual eu tinha. Que essa percepção intelectual você também tem. Se eu disser para você que se você desapegar, você é um ser humano mais feliz, você diz, claro, sei. Mas é preciso que seja de cabeça e de coração. A compreensão intelectual é fácil, relativamente fácil, mas a compreensão de coração, ela não é fácil. É preciso fazer um trabalho. E aí eu criei essa que eu batizei de mentalização da autoentrega, porque na verdade a estrutura
não fui eu que criei, porque essa é uma estrutura antiga, tá? Quando você pega os textos clássicos, isso está lá, que é, então, fazer a conexão, mas não de cabeça, de coração. Trazer a sabedoria, não para a cabeça, para o coração. Eu digo não para a cabeça, não é excludente, tem que estar na cabeça e no coração. E tem que irradiar não só de cabeça, tem que irradiar de coração. Bom, aí a metáfora do guardião do umbral, eu vou passar muito rápido nessa metáfora, que é o guardião do umbral o seguinte: quando você caminha, quando você evolui, você tem alguns momentos impactantes, e esses momentos impactantes, eles precisam de soluções. Então, quando você se depara com um medo mais profundo, com algo que não é bom em você, que você precisa resolver, isso a gente chama o guardião do umbral, metáfora do guardião do umbral, vem uma energia muito forte. A mentalização da autoentrega, você vence esses momentos com muito mais facilidade. A Lúcia, seja bem-vinda. Eu acho que a Lúcia está com a conexão do Gustavo, se é isso que eu entendi, né? Seja bem-vinda, viu, Lúcia? Bom, muita prática com as nadis não limpam o suficiente. Quer dizer, voltando àquilo, não adianta praticar muito, não adianta fazer uma alimentação muito estrita, não adianta fazer muito asana, muito pranayama, se você não fizer as coisas que são mais relevantes, saber por que você está fazendo isso, a quem você serve, qual a fonte de sabedoria, qual a sua missão aqui, e trazer essa sabedoria para você ser um replicador. Maria do Carmo, boa noite, Bert e todo o grupo. Obrigado por compartilhar sua sabedoria. Obrigada, Maria do Carmo. Então, vamos lá. Continuando. Como fazer? Aqui, na descrição, eu estou lendo aqui no meu celular as descrições que estão nesse vídeo. Nesse vídeo, na descrição, tem 2 aulas que fazem parte do treinamento completo da meditação. Esse treinamento é um treinamento de 48 aulas teóricas, 24 aulas de meditação e 24 exercícios de meditação. Nessas 24 aulas de meditação, 2 são sobre a mentalização da autoentrega. Uma para quem acredita em Deus e outra para quem não acredita. E essas 2 aulas estão liberadas aqui. Aqui estão o link, né? Você vai aqui no link para quem acredita em Deus e para quem não acredita em Deus. Então quer dizer, Bert, que a sabedoria aqui não depende de eu acreditar ou não? Não depende. A maneira como você faz é diferente. O que você precisa ter é essa percepção de que o mundo é muito grande e que essa fonte de sabedoria é uma fonte imensa, né? Uma fonte universal de sabedoria. Essa prática eu recomendo que você faça. E claro, se você acredita em Deus, clica naquela que no link 1, e se não, você clica no link 2. Exploro esse tema com profundidade no treinamento completo de meditação, eu trabalho isso profundamente. Na próxima live, próxima segunda, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não tem relação com acreditar em Deus ou não acreditar. Conexão com a fonte. A metáfora é irrelevante. O que é importante? Então, vamos imaginar, eu volto a contar uma história bem rápida, mas que se aplica em vários momentos. É uma brincadeira que eu fiz, chama Metáfora do Céu. 2 católicos conversando. Então você acredita em Deus? Sim, acredito. Você acredita em céu? Sim, acredito. Você quer ir para o céu? Sim, quer. Quer ir agora? Bom, um outro exemplo, quer dizer, se é um lugar maravilhoso, mas eu não quero ir para lá, quero ficar nessa bagunça aqui. Um outro exemplo foi uma história que eu conto, né, de uma menina que fazia aula comigo, e aí ela veio com lágrimas nos olhos. Bert, eu vou ter que parar de fazer sua aula. Mas por que você tem que parar? Eu tenho que cuidar da minha filha. O que aconteceu com a sua filha? Pois ela está com câncer. A filha dela tinha 43 anos.
Então tinha que se mudar da cidade, sair de Campinas para Sorocaba, para ir cuidar da filha em Sorocaba que estava doente. E aí eu digo, mas você não é católica? No caso dela especificamente, que é católica. Você não é católica? Sou. Você não confia em Jesus? Confio. Então entregue a saúde da sua filha dele. Se é para ela viver, a providência fará com que ela viva. Claro que você precisa ir no médico, precisa fazer todos os cuidados. Vamos fazer a nossa parte. Mas, como que eu entrego a minha filha ao Senhor nesse momento? Aí, essa é a diferença de você ter a conexão na cabeça e ter no coração. Se você acredita em céu, vamos supor que você seja católico, e essa crença está na cabeça, quando você se depara com a morte, ou a possibilidade da morte, não quero isso agora. Eu quero adiar esse momento. Porque no fundo, a convicção está na cabeça, mas não está no coração. Quando é um filho meu que está doente, uma doença grave, se eu tenho a conexão, se eu sou cristão, vamos supor, eu sou cristão, eu sou católico, no caso dessa menina especificamente, eu entrego o meu filho aos braços do Senhor, no caso a filha, e ele, se a sabedoria está na cabeça e no coração, eu entrego e relaxo. Claro, relaxo não é um relaxar no sentido negativo da palavra, é levar no médico, é cuidar, é seguir o tratamento recomendado, é fazer todos os procedimentos, mas o resultado não está ao seu alcance. Você percebe por que o desapego, Shivananda disse, você quer trabalhar com Kundalini, você precisa desapegar. Por que o desapego ele é relevante? Se eu amo profundamente minha filha, eu especificamente tenho filho, estou contando a história dessa pessoa, mas pode ser o meu caso, se eu amo profundamente o meu filho, e eu estou apegado a ele, qualquer possibilidade de que o meu filho venha a morrer, ou que o meu filho venha a ter um acidente grave, isso me preocupa, isso gera ansiedade, isso gera tensão, isso suja as nariz. Se eu amo profundamente o meu filho, mas amo de maneira desapegada, eu sei que o meu filho não me pertence. O filho pertence ao universo. E se eu tenho uma crença religiosa, por exemplo, eu sou cristão, eu sei, eu uso mais os exemplos cristãos, porque a maioria de nós somos cristãos, né? Mas poderia, se eu fosse budista, por exemplo, a ideia é a mesma coisa. Então eu entrego o meu filho. Amo o meu filho, amo todos os dias, mas entrego nas mãos do Senhor. Eu não estou no controle, né? Quem está no controle é o Senhor. Fazendo isso, se eu sinto, está na cabeça e está no coração, se o meu filho adoece, como essa menina filha adoeceu, e uma doença grave, ela diz, bom, entrego ao Senhor o que é dele. Tem uma passagem bíblica que diz, do pó viestes, ao pó voltarás, nós somos pós das estrelas. E um dia todos nós enfrentaremos esse momento. E se eu acredito que tem uma providência ali, é só entregar. E a mentalização da autoentrega é fazer basicamente essa ponte de tudo que eu sei que está na cabeça, trazer isso para o coração. Na verdade, com a mentalização da autoentrega, você não tem um conhecimento novo. Você tem não tem um conhecimento novo, você tem uma conexão nova de sentir aquilo que você acredita. E aí não importa o que você acredita. Quando eu tenho uma coerência entre o que eu acredito, eu sinto, eu tenho paz. Quando eu tenho uma inconsistência, eu acredito numa coisa intelectualmente e sinto outra, não tenho paz. Eu não tenho essa lucidez para fazer, por exemplo, meditação e expandir a consciência. Não é? Porque se eu acredito em céu intelectualmente, mas tenho medo da morte, então aqui eu tenho uma crença, minha cabeça acredita uma coisa e o meu coração sente outra. E aí tem um conflito.
A mentalização da autoentrega vai reduzir. Por isso que é o caminho mais curto para uma meditação mais profunda e com êxito. Bom, não tem... aqui, vamos lá, onde eu parei. Conexão com a metáfora é irrelevante. Como que eu me conecto com a fonte? Eu utilizo uma metáfora. Qual metáfora? A metáfora é irrelevante. Não importa. O importante é... Então, vamos imaginar os 3 passos básicos da mentalização da autoentrega. Me conecto com a minha fonte de sabedoria. Então, algumas pessoas, a fonte de sabedoria, elas enxergam para fora. Sabe, a gente aprendeu que Deus está no céu, não é? Sempre aprendemos isso. Então, para muitas pessoas, a sabedoria está fora. Aí elas fazem uma conexão, por exemplo, um fio de luz que liga você a essa fonte. É uma metáfora. Algumas pessoas sentem que a sabedoria está dentro. Então, a metáfora é se conectar com o que está dentro. Ela sente que vem de dentro para fora. Eu posso me conectar com um ícone, sabe? Quem é esse ícone? Pode ser Shiva, pode ser Jesus, pode ser Buda, pode ser... Depende do que você acredita. Naquilo que você acredita, quais são os ícones? Tem ícones? Tem. Não tem? Então, como eu faço essa? Eu posso, por exemplo, uma das metáforas é o estar entregue. Sabe a escultura de Pietà, né? Em que a Nossa Senhora fica com Jesus nos braços, né? Ali, o escultor, aquela escultura extraordinária, eu posso me sentir nos braços dessa sabedoria, dessa fonte de sabedoria. Porque essa fonte de sabedoria eu posso vislumbrar como metáfora, como uma imagem, mas posso fazer como uma metáfora, como uma energia, não importa. O que é importante é que você se conecte com a sua fonte de sabedoria e não seja uma conexão só intelectual, seja uma fonte uma conexão de coração. Você sinta que você está conectado com a fonte. Ok? Sinta que você está conectado com a fonte. Senão, não vai dar resultado. Se você se conectar só intelectualmente, não vai dar. Mas, como que eu sinto a presença dessa fonte de sabedoria? É um treinamento. É muito frequente que, se você não fez esse treinamento, e se o seu conhecimento intelectual é diferente do seu coração, com a maioria de nós temos essa distância, vai demorar um tempo para que você traga isso para o coração. Pela experiência das pessoas que eu já orientei, é mais ou menos 1 ano. Então, quando você começa a fazer a mentalização da autoentrega, para a maioria das pessoas, mais ou menos 1 ano, você começa a sentir a conexão com a fonte. E aí as meninas têm uma vantagem, né? Porque, não sei por quê, né? As meninas conseguem, na média, demoram menos tempo. Os rapazes, na média, demoram mais tempo, e ali há exceções para os 2 lados. Então, primeira coisa, sentiu a conexão. E aí é aquele princípio do Tantra. O que está aqui está em qualquer lugar. O que está em qualquer lugar está aqui. Então, a sabedoria que está lá naquela fonte... Olha que eu estou na metáfora, usando aquela metáfora como se estivesse para cima, né? A sabedoria que está nessa fonte vai estar aqui no seu coração agora. Primeiro passo. Segundo passo é eu assimilar, criar uma identidade, que agora não é importante a minha energia, o importante é que aquela energia, aquela sabedoria esteja aqui. Então todo o meu ser vibra, vamos colocar aqui, vibra na mesma frequência daquela sabedoria. Aquela sabedoria está inteira aqui. E aí o terceiro passo, irradiar. Se eu fizesse essa mentalização da autoentrega em 3 etapas, o que eu faria? Primeira etapa, conexão. Vamos supor que eu faça uma prática de uns 10 minutos. Essa prática que está aqui, que está sugerida, é uma prática de 20 minutos. Então eu demoro uns 4, 5 minutos fazendo a conexão, sentindo. Aí, que demora mais uns 2 minutos
sentindo que agora eu sou um representante dessa fonte, a sabedoria que está lá está aqui, e aí no terceiro momento, 3, 4 minutos, eu irradio essa sabedoria. Então eu passo a ser um mensageiro da luz. Eu passo a ser um mestre iluminado. Eu passo a ser um divulgador da luz. Eu passo a fazer diferença na humanidade, porque a sabedoria universal que eu captei naquela fonte, que é a minha fonte, eu passo a irradiar. Passo a irradiar por uma energia, mas passo a irradiar pelas minhas atitudes, pelas minhas ações, pelos meus pensamentos. E claro que isso não vai ser mágico, não? Concorda? Não vai ser mágico. Não vai ser de uma hora para outra. Quando eu começo a fazer essa mentalização, não acontece nada, porque é tudo intelectual. Aí eu continuo repetindo. De repente eu começo a sentir a conexão. Eu sinto que a energia, a fonte universal está aqui. Aí eu começo a sentir. Começo a sentir, beleza. Mas em alguns momentos eu sinto e depois eu esqueço. Aí de repente eu começo a sentir mais profundamente. E aí começo a sentir que eu irradio essa sabedoria. Eu começo a sentir que a minha presença começa a fazer mais diferença na minha família. Porque, de repente, sem falar nada, eu começo a ter atitudes mais sábias, mais nobres, mais generosas. Isso começa a impactar as pessoas que estão próximas de mim. Porque, mas quando eu falava isso, você ficava chateado, você brigava, agora você não brigou. Aí você diz, não vale a pena. Sabe? A sabedoria começa a acontecer dentro de você. E aí você começa a sentir que a sua passagem aqui pela Terra é uma passagem relevante. Faz sentido. Que você pode ajudar muitas pessoas. Ajudar muitas pessoas como? Simplesmente recebendo, assimilando e irradiando. Então, naquele primeiro momento que era tudo sensações, né? Eu imagino que me conecto, sinto que me conecto, sinto que a sabedoria está aqui, sinto que irradia. Nesses primeiros, sei lá, 6 meses, 1 ano, que é basicamente isso, num segundo momento, passa a fazer parte nisso que eu falei, nas atitudes, nos pensamentos e coisa, e aí você passa a fazer muita diferença na humanidade, você começa a compreender o que é um mestre iluminado, porque você começa a irradiar a luz. Aí, as nadis, quando eu passo a agir, pensar, sentir e agir, não para satisfazer os meus desejos, não porque eu estou apegado a algo, mas porque eu tenho uma missão aqui de trazer a luz e irradiar, o desapego se torna mais real. A cabeça começa a ter momentos de muita paz, de muita lucidez. E aí você se senta para meditar e a meditação acontece. Sabe? Você começa, porque quando eu sento para meditar, na próxima live eu vou trabalhar isso bem mais profundamente. Quando eu sento para meditar, eu tenho que tirar as dispersões que vêm de fora, né? Olhos, ouvidos, aqui, né? Tato, e isso é fácil, a parte fácil, e tenho que tirar as dispersões que vêm de dentro. E as dispersões que vêm de dentro, ela vem basicamente dos medos e dos desejos. Os medos e os desejos estão relacionados com os meus apegos. Quando eu compreendo isso, faço a mentalização da autoentrega, perco os medos, perco os desejos, aí o que acontece? Eu sinto para meditar, as dispersões que vêm de dentro deixam de vir. E claro, sempre trabalhando essa ideia de que não é mágico, isso é um degradê, é um crescente. Beleza? Então vamos em frente. Conexão com a metáfora é relevante. Assimilar a sabedoria, ela precisa fazer parte da sua vida.
tanto no físico, no emocional, no mental. Caso da aluna que tinha boa conexão mental, mas zero de conexão emocional. Esse caso eu já contei, né? Irradiar, ser uma fonte de luz, um mestre iluminado. Ok? Aqui eu quero falar para você que você não pode ser aqui a gente não pode ter essa humildade. Você precisa, olhe bem aqui, você precisa desenvolver sabedoria. A humanidade precisa de sábios. E você já sabe quanto um sábio faz diferença. Pega um Gandhi, pega um Buda, pega Jesus, pega Mandela, pega Luther King, só para citar alguns nomes que já morreram, né? Pega Gandhi, pega Madre Teresa, pega São Francisco de Assis, pega tantos sábios aí. Quanta diferença faz um sábio na humanidade? E aí você precisa ser um sábio. Talvez sejamos um sábio que tem uma sabedoria muito grande, talvez sejamos um sábio que não tem uma sabedoria tão grande, mas precisamos ter sabedoria, desenvolver sabedoria, e você precisa fazer isso. Então, coloca aqui comigo. Desenvolver sabedoria não é por você, é para você fazer a diferença na humanidade, porque a humanidade precisa. E a mentalização da autoentrega é um dos caminhos mais rápidos para desenvolver a sua sabedoria, porque você faz essa limpeza no emocional, faz conexão, e quando você tem uma conexão profunda com a fonte, os medos desaparecem, a ansiedade desaparece, as angústias desaparecem, as preocupações desaparecem. No início, zero, começou a fazer momentos de conexão, momento de não conexão, e à medida que você pratica cada vez mais, você fica mais conectado com a fonte. E vai chegar um momento que a maior parte do tempo você vai ficar conectado. E aí, num momento desse, sentou para fazer meditação, a meditação acontece. A expansão da consciência acontece. A sabedoria chega até você, a sabedoria entra. Não é a sabedoria intelectual de um discurso bonito. É a sabedoria plena, que está no físico denso, no físico energético, que está no emocional, que está no mental e que está no intuicional. No intuicional é o veículo onde acontece a espiritualidade. Então, essa sabedoria plena. Beleza? Era isso que tínhamos para conversar. A minha recomendação é que você faça, se você quiser brincar, faz as 2 aulas. Aquela que tem para quem acredita em Deus e aquela para quem não acredita. E se você não quiser, pelo menos uma faça, que está aqui nas descrições desse vídeo, e aí me mande as suas impressões, ok? Muito, muito, muito obrigado. Aqui no chat não temos pergunta, mas Elza, muito bom, obrigado, Elza, e tamo junto. Na semana que vem a gente vai falar sobre meditação. É uma live que eu tô com muita perspectiva com ela. Muito, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.